2, 3. Oi, gente! Estamos aqui para mais um Café com as Amigas e hoje nós temos um convidado muito especial, ele que é líder da Ana, nosso pastor, enfim, ele tem muitas funções, eu não sei assim, dar um nome para ele. Entendi quais são os papéis. Não sei, ele é nosso líder, Mas assim, para definir, ele que sempre que vai ministrar fala que vai ser leve, mas já começa batendo a Bíblia na nossa cara. Leonardo! Enfim. Ou líder. Líder. Se você chamar, ele vai responder no final. Nossa, já começa com a pressão. Mas a gente está muito feliz de você estar aqui. A gente é muito abençoada nas nossas conversas sem a câmera. E eu acredito que você tem muito o que trazer para muitas pessoas, principalmente para os sedentos. E hoje o nosso tema é... Qual que é o tema? Tá anotado? Não. Como é que eu vou fazer o corte? Perece por falta de conhecimento. Não! Perece por falta de conhecimento. Você justa o segundo, né? Eu ia falar isso, é que assim, são 6 horas, são muitas crianças e a mente já está um pouco mais baixa. Mas eu escolhi você para falar sobre esse tema porque, apesar de não ser mestre de formação, assim, não ter teologia, você é uma pessoa que tem muito conhecimento, gosta de conhecer, gosta de estudar. E o que eu gosto de você nesse sentido é que você tem a mente aberta no sentido do conhecimento, mas a sua raiz, a sua essência é totalmente na verdade, que é Cristo na palavra. Então, assim, isso te dá muito o que o Jean gosta de falar, que é uma palavra que ele usa, é flexibilidade. Não é essa palavra, mas quando algo ele sabe se mover entre os ambientes. Sim. Você é essa pessoa, sabe, tá? Com os que têm pouquinho de conhecimento e conversar com eles de igual, e também estar com aqueles que entendem mais e conversar com eles de igual. E é uma honra para nós ter você aqui. Amigo, você tá com as perguntas? Quer fazer a primeira? Vou fazer a primeira. Não, vamos deixar ele se apresentar, né? Só detalhou ele toda hora, não falou nada. Léo, apresente-se. Bom, prazer, eu sou o Leonardo. Sou membro da comunidade Estourou na Tenda. Ai, gente, mas olha, ninguém sentou aqui É algo importante, é algo importante. Mas o menino é assim, olha, só vertendo. Tenho muito orgulho disso. Como a Angélica Ana falou, eu faço parte da mídia da igreja, faço parte da diretoria, faço parte da dança. Enfim, de várias coisas. E conheço Jesus desde quando eu tinha 12 anos de idade. Eu era de Cambé, mudei para Rolândia quando eu tinha 12 anos de idade, lá por 2012 mesmo. E desde esse tempo eu tenho caminhado com Cristo. Glória a Deus. Obviamente passando por processos, né, caindo, levantando, até o momento, de fato, em que fui iluminado por Ele, e isso foi suficiente para mim. E também até hoje, avançando, crescendo. Cada vez mais sabendo quão pequeno nós somos diante da grande obra dele. E é isso aí. Fato é que ele é o noivo do ano, gente. Que ele vai casar, estamos nossa esperando. maravilhosa. Serei noivo, eu sou namorado. Serei noivo. Não, Eu gosto de celebrar as etapas. Então. Para. Isso aqui já é um casamento, na verdade, eu já chamo eles de marido. Mas logo vem casamento por aí. Amém. Léo, quantos anos você tem? 24 anos. Você é da geração 2000. Eu nasci em 99, mas... Você nasceu em 99. Eu achava que você tinha nascido... Não, eu sou... Porque daí começou a contar, né? Daí, depois que nasceu. Não, sei. Mas faz eu nasci em novembro de 99. 2000 fez um ano. Você entendeu a minha linha? Sim, mas é que eu tava... O cálculo é diferente. Eu pensei com o meu irmão. Meu irmão nasceu em 2000. A gente tá em 2024. 2024. Tá todo mundo bem na cabeça. 2024. E aí ele acompanha... Mas você não, você nasceu em 99. Eu faço 25 anos em 2024. Entendi. Gente, mas o Léo é jovem de idade, porque ele é um senhor. É um senhor. A verdade é essa, isso aqui tem 20 anos. Fácil, assim, na verdade eu dou até mais. Amiga, vamos lá então. Então, o tema da nossa mesa hoje, do nosso café com as amigas é... Bom, então tá. Então hoje a gente tá aqui com o Léo e o nosso tema é... Gente, que branco que o meu povo padece por falta de conhecimento. Glória a Deus, Senhor. Tá difícil gravar, vocês vão entender o porquê. Vai ter cortes.
Mas, amiga, qual é a primeira pergunta? Léo, então fala pra gente como foi que você começou a estudar a Bíblia, como que surgiu essa fome aí. Você falou que você era novinho quando você sim. foi pra igreja. Mas assim, como eu falei, eu conheci Jesus com 12 anos e ontem, não sei quando vai ao ar, né, mas ontem a gente estava falando isso. Eu conheci Jesus com 12 anos, eu era uma criança ali, tive a minha primeira experiência em saber que Jesus era real, em ter a consciência da existência de Cristo e sentir a presença do Espírito Santo. Ok. Não significa que a partir daquele momento eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a me aprofundar, até porque, né, é um caminhar. E depois eu entrei na adolescência. Eu sempre falo que o ponto chave da minha vida foi com 12 anos, quando eu conheci Jesus, porque eu conheci para onde eu sempre podia voltar, sempre tinha que voltar. Mas eu comecei a estudar, a me aprofundar quando eu cheguei à maturidade na minha fé. Entendeu? Até porque quando a gente começa a caminhar, a gente se interessa por um Jesus que você conhece a Cristo, você não se aproxima e já vai querer logo se aprofundar no ensino, conhecer historicamente, conhecer a doutrina. Não, você se aproxima de um Jesus que está curando as suas feridas, que está sarando as suas dores. Você se aproxima de um Jesus, não que seja de uma forma superficial, mas primeiro ele vai tratar aquilo que está impedindo você de caminhar. E depois passando... Ai, gente, é difícil hoje. Mas já tá hora que eu tô me controlando. Desde a hora que você tava tomando o negócio. Porque eu ia falar assim. Aí eu falei assim, caralho. Eu não sei Ai, por Senhor. quê. Mas vamos gravar com risada, a gente é feliz. Uma coisa que eu ia te perguntar, Léo, que você não falou. Você foi com 12, mas seus pais eram da igreja? Então você foi com seus pais pra igreja? Não. Não, eu era sozinho, depois a minha família começou a ir. Então Mas, você foi o primeiro aí. Sim, mas nunca caminhou assim, perto mesmo. Quem Então, ia... mesmo sendo novinho, você foi convidado por alguém? Sim, na verdade me ganhou pelo estômago. Porque eu fazia parte de uma igreja, né? Apesar de ser uma igreja grande aqui na cidade, eu fazia parte de uma congregação pequena. E aí, eles faziam um café da manhã numa escola dominical para as crianças. E aí, um dos meninos que jogava bola comigo na rua, brincava comigo, me convidou para esse café da manhã, aí eu fui. Depois dessa escola dominical, aí teve um encontro com Deus de crianças, que foi o encontro onde eu conheci a Cristo. Nossa, você foi no encontro com Deus de criança? E foi lá a minha primeira experiência. E assim, que nem eu falei pra você ter uma noção, né? Quem da minha casa que ia todas as semanas que queria estar na igreja, era eu. E assim, obviamente, tinha ali porque eu fiz amizade com meus amigos e tudo mais, mas eu gostava de estar naquele ambiente, naquele lugar. E, pra você ter uma noção, o meu castigo, eu era uma criança que, tipo assim, saía pra rua, brincava e tudo mais. Mas o castigo que minha mãe me dava era de não me deixar ir pra igreja. Nossa, entendeu? isso era coisa ruim da sua vida. Era coisa ruim. Meu Deus. E, enfim, esqueci o que eu não Aí a gente estava falando como que você começou a ler a Bíblia. Você falou que você Isso. não foi no primeiro momento ali quando você foi pra igreja, foi quando você ficou mais maduro. Porque eu cresci e tudo mais, né? Teve os meus períodos, obviamente, na adolescência de desvio e retroceder em coisas que eu já podia ter avançado e que arrependimento isso nos traz hoje, porque a gente sabe que a gente poderia ter amadurecido muito mais, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E aí teve um período da minha adolescência que eu desviei e tudo mais, mas sempre indo para a igreja, como eu falei, eu sabia o caminho de volta, sempre sabia para onde eu tinha que voltar e eu tinha que voltar para Cristo. E aí, na minha adolescência ali, acho que com uns 17, 18, eu comecei e falei assim, não, eu tenho que, de fato, criar raízes, cansei do meu pecado, tive experiência assim com as trevas que me fizeram realmente perceber onde eu estava me envolvendo, e aí eu falei assim, não, acabou. E desde que eu decidi, não, acabou, comecei a caminhar com Cristo, eu já entrei nesse lugar de profundidade, conheci a palavra, e obviamente isso vai ter várias aplicações, porque muda as pessoas que você anda, você começa a andar com pessoas profundas, e quando você anda com pessoas profundas, você percebe quão raso você é. Meu Deus. Você caminha perto de pessoas que pregam as escrituras através de revelação, não só de algo superficial. Você percebe, uau, eu já li isso, e isso sempre esteve ali, e como eu nunca vi. Aí você percebe que, peraí, tem algo diferente que essas pessoas fazem que eu não estou fazendo. Nossa, eu sinto muito isso com os pastores. E não é só tempo nas escrituras, é tempo em revelação, é tempo com o Espírito. E quando você percebe isso, essa dependência do Espírito Santo e da palavra de Deus, você vai caminhar em profundidade. E foi nesse momento em que eu percebi o quão raso eu sou, que a gente tem que ter essa consciência, a gente não percebe isso no primeiro momento,
percebi o quão raso eu sou perto de pessoas profundas, e não pessoas profundas que têm conhecimento teológico, pessoas profundas que querem mostrar conhecimento, não, pessoas simples, mas profundas em revelação. E aí você fala, tem algo que eu ainda não estou experimentando. Aí você fala, eu preciso experimentar isso. Sim. E aí você corre para o seu secreto, você entende isso em Deus, que é tempo em revelação com o Espírito Santo, é tempo em profundidade da palavra, em mudar o que os seus olhos estão contemplando, o que os seus ouvidos estão ouvindo, o que você está falando, as pessoas que você está perto, e você cresce em conhecimento. Eu queria até fazer uma pergunta que não está aqui. Dentro desse tema, desse assunto que virou, que você começou a ver o quanto você era raso e você precisava disso, você lembra qual foi a sua primeira experiência do secreto? Só você e ele, se você pode trazer para fora isso? Lembro. Eu não vou saber ao certo se foi a primeira, mas foi assim. Marcou. Meu Deus, marcou até hoje. Inclusive, hoje, antes de vir pra cá, eu tava lembrando dela. Tem um texto em João que começa a falar a respeito de Cristo, né? Acho que é no primeiro capítulo de João. Ele começa a falar a respeito de Cristo e ele dá vários elogios para Jesus, né? Também vai falar do Batista, mas fala também de Cristo, do Verbo, e ele vai falar assim, e eu lembro disso até hoje, ele era cheio de graça e verdade. Detalhe, o momento que eu comecei a estudar a palavra foi depois de eu já ter lido a Bíblia inteira, porque eu já li a Bíblia inteira. Mas assim, isso não prova a profundidade de ninguém, porque de fato eu fui me ver profundo depois que eu já tinha lido a Bíblia inteira. E aí eu tava lendo, e aí eu lembro porque eu fiquei paralisado assim, sem brincadeira, eu perdi noção do tempo, eu fui ler a Bíblia e falei assim, nossa, eu vou gastar bastante tempo lendo a Bíblia, e eu não saí desse capítulo e nessa parte, ele era cheio de graça e verdade. E aí eu fiquei parado naquilo ali, e cara, quando eu percebi, já tinha passado horas, eu tava chorando e parado naquilo ali. Cristo era cheio de graça e verdade. Ele era cheio de graça e verdade. E aí eu comecei a provar de uma profundidade em Deus naquele momento, no secreto, só eu e Cristo, dentro de um texto que era isso aqui, curtinho, mas me fez ter uma consciência sobre Cristo que eu não tinha. E essa é a questão que produz realmente conhecimento em você, quando você tem uma revelação sobre essa nova face de Cristo. E aí, Cristo começou a ministrar meu coração sobre isso, né? Nós somos pequenos Cristos, e quanta graça e verdade as pessoas veem em nós. Meu Deus. E essa experiência me marcou, porque eu percebi o que de fato é você se aprofundar em conhecimento com o Espírito Santo. Porque como eu já tinha lido a Bíblia inteira, eu já tinha lido que Cristo era cheio de graça e verdade. E ok, Cristo é cheio de graça e verdade. Mas quando o Espírito Santo senta do seu lado, você abre a Bíblia e ele vai falar, ele era cheio de graça e verdade. Cara, é outra coisa. Que foi uma experiência que me marcou muito. Tanto que é algo que me fez ter esse entendimento. As pessoas precisam ver graça e verdade em nós. Meu Deus. Meu Deus, é tão especial quando a gente tem uma experiência com a palavra. Eu tive uma experiência uma vez com a Bíblia, de ler todas as cartas de Paulo como se fosse um único texto. Então eu lembro que eu comecei naquele dia a ler e eu fui até o final. Eu não lia o comecinho, eu lia os títulos, né? E eu fui até o final e assim, era como se tudo casasse de um jeito tão perfeito naquela. E eu não sentia a fadiga de estar lendo muito tempo, porque, querendo ou não, fiquei um tempinho ali sentada lendo, nem uma desconexão. Naquele momento, se eu levantasse dali, eu poderia explicar todas as cartas de Paulo, como elas se conectavam do começo ao fim. Porque foi uma experiência, então eu não consigo fazer isso agora. Mas justamente por ter sido uma experiência com a Bíblia. O Jean também já teve uma experiência assim de ir para o texto. Não sei se todo mundo acredita, mas ele realmente se sentiu transladado dentro do texto da Viúva de Naim. E foi numa situação onde a casa dele foi invadida, né? E, enfim, várias situações acontecendo ali na casa e ele estava lá, literalmente no texto. Foi uma experiência muito poderosa para ele. De livramento mesmo. Então, assim, é muito gostoso ter experiências no coletivo, do Espírito, mas ter uma experiência com o texto do próprio Espírito Santo te ensinando aquelas verdades ali é algo assim, meu Deus do céu, eu valorizo muito, 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 muito. Amiga, você quer fazer uma próxima pergunta? Só falar uma coisa. Pode falar. Você falou, é muito bom estar no coletivo, mas existem coisas separadas, uma porção de Deus separada para aquele individual, para aquele momento secreto. Até porque no coletivo, ouvindo o pastor ministrar, você vê algo assim, nossa, qualquer ministração que você assista é profundo, é uma revelação do Espírito Santo,
mas você ali sentado está provando a revelação do outro. Nossa, de verdade. Meu Deus. Demais. Querendo ou não, né? E assim, tem uma porção separada para você, no secreto. Você entende o privilégio que a gente despreza? Sabe? Tem revelações do Espírito Santo separadas para você. E não é para você depois poder pegar o microfone e ter que pregar, não. É separados para você, porque Ele quer te ensinar. Ele vai te ensinar aquilo que você já leu várias vezes. Quantas vezes eu já li textos que eu, obviamente, já os li antes, mas agora com o Espírito Santo, em profundidade, maturidade, cara, é outra coisa. Faz toda a diferença. Outra coisa, eu estou provando da porção individual que o Senhor separou para mim. Sim. E é profundo isso. Uma coisa que eu sempre falo e sempre tento trazer para as pessoas quando a gente conversa sobre a Bíblia é justamente isso, não conhecer a revelação só do outro. Sim. É maravilhoso a gente poder sentar e receber, mas assim, é maravilhoso também quando Deus nos dá. E é incrível como que o Senhor fala no coletivo. Então, normalmente o nosso secreto sempre testifica com o corpo. Claro, há suas exceções, Sim. O secreto é todo dia. Mas assim, há coisas que o Senhor começa a reverberar em você fala, que viagem. Aí o pastor prega, aí o ministério de louvor Sim. canta, aí você vai subir para ministrar, a galera lá em cima tá ministrando com as crianças, então assim, você fica, meu Deus do céu, sim, o Senhor fala comigo no individual, mas que maravilhoso, o Senhor tá testificando isso no corpo. Mas isso vem desse lugar, de você não se tornar acomodado, mas você buscar o seu pão diário, né? O seu pão nosso de cada dia, que o Senhor tem somente para você. Você vai fazer uma pergunta? Deixa eu falar só uma coisa antes também. Eu, dessa mesa, sou a que menos tem hábito de leitura. E não me orgulho disso. Gostaria de me ler mais. Todos Porém, nós estamos aprendendo com isso. Porém, teve uma experiência que eu também tive com a Bíblia. E estava eu no meu secreto. E aí eu estava lendo aquela parte lá que eles atravessaram um rio, estavam sendo distribuídas terras, né? Ele distribuiu para a tribo de um e tribo de outro. E quando foi na parte dos levitas, e eles, da tribo de Levi, eles não receberam a terra. Porque aí no final das contas, porque Deus era a porção deles, eles não precisavam de mais nada. E aquilo acabou com o meu dia, porque eu não conseguia mais voltar para fazer almoço e pensar no que eu estava acabando de viver. Porque aquilo foi, eu falei, meu Deus, e quantas vezes eu li aquilo? Quantas vezes a gente já prestou atenção? E aquilo ali virou a chave, eu falei, que a gente chegue nesse lugar que a gente não precisa de mais nada, porque Deus é a nossa porção. Que o Senhor seja suficiente. Amém. Léo, então, fala pra gente quais os perigos, a gente tava falando sobre isso, né? De conhecer a Bíblia só por pregação. Cara, antes de você falar, eu preciso contar uma coisa que aconteceu com a gente. A gente liderava a célula. Ai, Jesus. E o Jean gostava muito de ouvir pregação do Marco Feliciano naquela época, né? Nós éramos novos convertidos. E ele gostava muito de ouvir os gideões, em especial o Marco Feliciano. E aí o Marco Feliciano, ele é doutor, teólogo, formado, mas ele dá muita liberdade pro teatral, né? Ele é muito assim, muito teatral e tal, assim. E aí ele falava assim, usando o texto de Moisés, mas parafraseando. E aí Moisés, era como se Moisés falasse assim pro Senhor, passa essa nuvem pra lá, passa essa nuvem pra cá. Beleza, né? A gente assistiu essa ministração, eu não gostava do Marco Feliciano, mas por honra meu marido estava lá assistindo. Fomos pra célula e a gente deu a oportunidade pro irmão ministrar. E, gente, ele ministrou a pregação. Mas o Marco Feliciano, igual a gente tá falando, ele é doutor, ele é teólogo, formado e tal. Ele deixava claro, gente, agora que a gente vai entrar no modo da imaginação. E ele colocou aquilo como Bíblia, como verdade. E eu, como alguém sedenta pela palavra, beriana, nata, desde o dia 1, eu fiquei ali com o comichão. Falei, Deus do céu. Esse homem pregando, que as pessoas vão achar que Moisés falou, passa a nuvem pra lá, passa a nuvem pra cá. Eu sei que ele não fez por mal. Ele fez na melhor das intenções, ele queria trazer uma palavra poderosa pra Deus, mas a palavra poderosa de Deus é justamente você o conhecer. Eu vi alguém postar isso hoje. O perigo de você não ler é que você é obrigado a acreditar em tudo que ouve. Foi o nosso pastor. Né? Responde essa pergunta. Qual o perigo de você conhecer a Bíblia só pelas pregações? É que você vai ser obrigado a acreditar em tudo que você ouve. E se você conhecer só por pregações, tem pessoas aí dizendo que você adulterar é permitido. Ai, gente. Tem pessoas pregando aí várias heresias contra a existência da Trindade, contra a existência do Sagrado Matrimônio, contra várias coisas que Cristo deixou plenamente instituído, que não é
aberto à interpretação, tá ali, tá escrito, até pro mais leigo de todos, que não sabe interpretar um texto, sabendo ler, ele vai saber que tá ali. O perigo de você conhecer só por pregação é isso, você vai ser obrigado a acreditar em tudo. Aí você vai sujeitar a sua casa, a sua família, a sua própria consciência, os seus ouvidos a qualquer coisa que qualquer herege quiser falar com você. Você vai para todo vento de doutrina. Todo vento de doutrina. Eu brinco assim que hoje em dia você tem base teológica para tudo. Para tudo. O que você tem? Uma base teológica para confirmar o seu pecado tá aqui, ó. Sim. Porque eles vão tirando várias interpretações de um texto que às vezes é simples, né? Então um texto fora de contexto vira pretexto. E há pessoas, eu conheço pessoas que já passaram por isso, e eu particularmente sou uma pessoa que já tem preferência a isso. Não que não seja útil você ouvir pregações, pelo amor de Deus, mas há quem vive apenas disso, e se aprofundando no Senhor, o Senhor fala, chega, sabe? Eu tenho algo para você e você está rejeitando. Por quê? Porque você se conformou em provar a porção do outro. Sim. Entendeu? Mas a porção do outro é pro outro, para aquele tempo, para aquela comunidade, e nem sempre vai ser tão útil para você. Entendeu? Diferente eu ouvir algo da Angélica e da Ana. Diferente é ouvir algo do Espírito Santo. Né? E é isso que eu rejeito quando eu dependo de pregações. Sabe? Ainda mais dessas pessoas de fora, que você não sabe a moral, o caráter dela, você não sabe se ela sustenta aquilo ali que ela fala. Já é ruim você conhecer a palavra do Senhor só pela boca dos seus líderes, da sua igreja local. Quem dirá desses pregadores, assim? Eu acho que é válido em algum momento, serve para algum momento, mas não pode ser o seu alimento. E eu acredito que a mesa de hoje é justamente sobre isso, sobre você entender a importância de você conhecer a palavra. Mas é muito difícil ler. Por exemplo, o que você falaria para alguém que está começando a ler a Bíblia agora? É muito difícil ler, eu tenho sono, não consigo prestar atenção. Acho que até uma pergunta, não é? Tem, eu acho que tem. Tem que voltar várias vezes, não consegue focar no texto. Quem nunca teve isso? Mas assim, não é a resposta, quem nunca teve. Mas é fato, quem nunca teve isso? Sim. E realmente pode ser que exista. Mas aí a gente tem, só para eu concluir o pensamento naquela outra questão, a gente também tem que tomar cuidado com alguns extremos. Existem pessoas, lideranças, que vai dizer para você, não ouça outras pregações, porque daí você fica refém também da pregação. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter com o extremo de não ouvir outras pregações, porque há pessoas que acham que não existe ensino saudável em outros lugares, e no outro extremo de pessoas que só dependem de outras pregações. Mas tanto um quanto o outro são extremos. Aí é necessário um lugar de equilíbrio. Né? Enfim, a pergunta era? Qual é o conselho que você dá para alguém que realmente quer ler a Bíblia, mas tá difícil? Porque aquela pessoa não tem hábito de leitura, ela não leu livros na vida, ela não tem o hábito assim, de manusear. Não sabe por onde começar. Não sabe que Bíblia comprar para conseguir ter um entendimento mais fácil. Eu dou uma sugestão assim. Se você é uma pessoa que quer começar a estudar, a se aprofundar mais em conhecimento, foque na Bíblia, vai para a Bíblia, porque há quem... qual livro eu posso comprar? O que eu posso fazer? Vai para a Bíblia, porque eu também já tive essa aspira de querer ler outros livros, e que nem você está falando que não é muito boa leitura, eu também não. Eu demoro muito para ler um livro, muito mesmo. Mas vai para a Bíblia, foca na Bíblia, o seu princípio é as Escrituras. Eu sempre sugiro, por exemplo, dar um exemplo, né? Eu trabalhava com os adolescentes, eu sempre sugeria para eles, você vai começar a ler a Bíblia, começa pelo Evangelho de João, entendeu? Que fala sobre amor e tudo mais, mas você não vai viver refém do Evangelho de João, depois você vai começar ir para Gênesis, né, para Levítico, e vai continuar. Só que assim, vai da revelação que você também tem sobre Cristo, entendeu? Eu percebi que eu precisava ler porque eu tive a revelação de quem Cristo era. Então, peraí, eu preciso conhecer mais desse Jesus. Eu preciso conhecer mais Jesus. Eu não me aprofundava por medo de cair em armadilhas, por medo de cair na mão de um falso mestre. Não, me aprofundava porque eu queria conhecer mais Jesus. Batia o sono? Batia o sono, porque eu sou humano, vai bater o sono. Antes de você ler a Bíblia, ora, porque também eu acredito nisso, há tentativas de Satanás que vai colocar várias coisas para você fugir desse lugar secreto. Tira das suas costas um peso de culpa. Eu preciso ler 3 capítulos para conseguir terminar a Bíblia em um ano. Cara, não se submete a fardos que Cristo não quer que você se submeta. Entendeu? Mas também eu já ouvi pessoas usarem isso como desculpa. Não vou ler a Bíblia porque eu não posso ler por obrigação. E aí você tem a desculpa de ser um sem vergonha. Então, peraí. Você ora. Você quer de fato conhecer a Cristo? Ora, Senhor, eu vou ler a sua palavra, que o seu Espírito esteja comigo.
faz desse momento, convida o Espírito Santo para estar com você, porque se ele não tiver, você não vai entender. Se ele não tiver, vai ter vários empecilhos, porque é ele quem revela a letra, né? É ele quem revela a escritura. A letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Então, para que essas palavras de fato tenham vida no seu corpo, para que de fato você experimente as palavras de Cristo, que são Espírito e vida, ele precisa estar com você, o Espírito precisa estar com você. Ora, pede para ele estar com você nesse momento e tira de você o fardo de atingir uma meta que você criou para si mesmo e Cristo não criou para você. Entendeu? E entra nesse lugar do secreto, entra nesse lugar de desejar conhecer a Cristo. Sim. Sabe? Você vai desejar dormir também? Vai desejar dormir. Mas aí o seu desejo por conhecer a Cristo vai ser maior. Uma coisa que eu não sei se vocês já usaram, mas que principalmente na fase de neném pequeno me ajuda, é áudio. Então, assim, por exemplo, eu tenho 3 tipos de devocional. Eu tenho o que eu compro do ano de leitura, eu tenho a minha Bíblia nova, que normalmente troco de 2 em 2 anos, porque é mais ou menos o tempo que eu levo para ler ela de novo inteira, porque eu vou, igual ela falou, não tenho pressa. Eu vou lendo conforme, às vezes eu consigo ler muito, às vezes eu não consigo ler nada, então normalmente 2 anos. E aí eu faço muitos devocionais daquela Bíblia, eu me esqueço o nome dela, aquela Bíblia online. Ela tem vários. Isso. Que ela tem vários planinhos ali, né? Então, assim, ali eu uso muito áudio. E o que eu penso sobre mim? É igual o Léo falou. Eu nunca quis conhecer a palavra para dizer que eu conhecia, para dizer que eu sabia, para refutar alguma coisa. Eu sempre quis conhecer a palavra porque eu queria ter a revelação dela. Eu queria saber o que o Espírito tinha daquilo ali para mim, porque eu sabia que não era sobre a letra, né? A letra é a letra. Muitas pessoas leem como filosofia e não tem a revelação. Sim. Então eu queria aquela revelação. O que eu faço no meu dia para conseguir ler? Porque 3 crianças, às vezes eu não consigo parar para pegar minha Bíblia de papel. Eu me encho da Bíblia o dia inteiro. Então, eu levanto, eu já tento abrir lá no aplicativo mesmo da Bíblia, sempre tem o versículo diário, não me apegando naquilo ali como um signo, sabe? Essa é a palavra de Deus pro meu dia, aquele negocinho da mesa do dia. Não isso, mas assim, realmente, a palavra de Deus. Às vezes eu consigo abrir e já estudar aquele capítulo, aí daqui a pouco eu paro um pouco, eu vou escutar um dos meus devocionais que eu salvei, ou eu vou pegar a minha Bíblia, porque essa é a fase que eu tô vivendo, uma fase onde eu não tenho um horário. E quando eu tenho um horário, que é quando eu vou fazer meu devocional, é escuro, porque eu faço na sacada. Então, normalmente eu não leio lá. Lá eu só tenho um momento de adoração e oração. Então, assim, eu vou tentando encher o meu dia de Bíblia. Eu gosto muito também, me ajuda muito nesses momentos de criança pequena, ouvir estudo. Então, estudo sobre o livro de Tiago. Estudo sobre o livro de Atos. Normalmente na Bíblia tem. Enfim, estudo sobre os evangelhos. Porque daí... Recomendamos, baixem aí o verso. Nossa, ela é maravilhosa. Eu uso ela desde quando eu me converti. Nossa, já tem muito tempo isso nessa Bíblia, hein? Ela é bem antiga. Lá mostra, inclusive, o período que você tem de uso. Mas, assim, é a minha estratégia, me encher da Bíblia, me encher daquilo. Porque eu sou muito movida pela palavra. Tem pessoas que são movidas pelo louvor, joia, top, maravilhoso. Mas eu sou muito pela palavra. Então, eu não gosto de assistir pregação. Eu gosto de assistir estudo. Raras vezes eu assisto pregação. Sou muito abençoada quando eu assisto, mas é raro. Eu sou muito mais do estudo, porque eu gosto de verdade de ter esse contato com a palavra. Pouco com a teologia, muito com a Bíblia. Mas é isso. Amiga, quer fazer uma pergunta? Então, dentro disso que a gente já estava falando, como podemos ter uma vida de devocional? Uma vida devocional. Mais do que um ritual. Você já falou um pouco, mas assim, que nem eu falei, tira de você um peso, mas trate as escrituras com santo temor. Eu não estou lendo a biografia sobre a Angélica e a Ana. Não estou lendo nem sequer uma biografia sobre a pessoa mais famosa e que você tem mais autoestima. Trate a Bíblia com santo temor, porque não é um livro sobre qualquer pessoa. É um livro sobre o nosso Deus, o triunfo de Cristo sobre as trevas, o triunfo da sua noiva ao lado de Cristo. Então, assim, como você ter uma vida de devocional? Crie para você não crie para você, né? Porque isso vem com o Espírito Santo, mas você precisa ter uma consciência do que você está fazendo. Sua vida de devocional ela não existe para combater heresia. Sua vida de devocional ela não existe
cara, é um alimento para você. É um alimento para você. Você precisa disso. E uma coisa é fato. Esses dias o Senhor estava ministrando sobre isso. É muito comum a gente chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu preciso de você, eu preciso de você. E isso é lindo, isso é bom. Mas quando nós chegaremos para o Senhor, eu anotei isso no meu celular, quando nós chegaremos para o Senhor para falar: Senhor, eu desejo você. Não, eu saí da minha fase de carência, saí da minha fase que o Senhor precisava suprir a minha tristeza, suprir o meu abandono paterno, suprir meu abandono materno. Eu saí dessa fase de necessidade ávida para suprir alguns sentimentos do meu coração e entrei na fase que, apesar de tudo isso, eu desejo você. Uau. Não é mais uma necessidade, porque necessidade, depois que eu supro, eu não preciso mais. Meu Deus. Agora é um desejo. Eu reconheci que é um elemento básico para que eu exista. Sabe? Então, assim, mais do que casar, mais do que visibilidade, eu desejo o meu Senhor. Então, assim, cara, o seu devocional vai passar a ter significado. Se ele não tiver um significado, você vai ter ele por uma semana e vai cansar. Entendeu? Mas quando ele tem um significado, essa é a chave para ele ser constante, sabe? Ministrando os adolescentes, a gente também já falava muito sobre constância, né? Hoje, o Lucas e a Yas trabalham bastante com eles, mas você tinha que falar muito sobre constância, por quê? Porque até eles atingirem uma certa maturidade, é necessário você incentivá-los a ter constância. Mas a gente tem que entender que o nosso devocional é o nosso tempo no secreto. Ninguém vai nos incentivar a ter constância daquilo que as pessoas não veem. Isso vai precisar ter para nós um significado maior. Maior do que o meu cansaço, maior do que o meu sono, maior do que minha agenda lotada. Isso vai ter que ter um significado para mim. Isso vem a partir de revelação, vem a partir da consciência de quem Cristo é, sabe? E do meu desejo por conhecer. Sim, só falar uma coisa que eu ouvi uma vez a Tamires falando, né, numa fase que a gente estava nessa transição toda de ser restaurado de novo. Ela falou assim: o Senhor, ele não deseja ser o seu tudo, ele deseja ser o seu primeiro, no sentido de, claro que o Senhor, ele quer ser o nosso tudo, ele é o nosso tudão, mas assim, no sentido de primeiro, a gente tem tantas demandas, né? A gente tem trabalho, a gente tem filho, a gente tem família, então são demandas reais, justas, que você tem que cumprir, e não é errado você ter um tempo de qualidade com seu filho, passear no shopping, assistir um filme, descansar, porque o Senhor, ele quer ser o seu primeiro. O primeiro lugar do seu coração, a sua primícia, a sua primeira oferta, tudo que vem de primeiro de você, né? A sua primeira gratidão ali durante o dia, não começar o dia acelerado. Eu sei que é difícil, eu erro nisso várias vezes, porque, né, a gente acorda com tantas demandas, mas assim, o Senhor, ele deseja ser o nosso primeiro. E aí, quando você faz do Senhor o seu primeiro, é o que o Léo estava falando, o seu devocional, ele passa a ter significado. Eu sempre brinco que no começo da minha conversão eu orava muito. Eu orava coisa de 2 horas e eu ficava com dor de cabeça. De tanto que eu orava, porque olha, eu orava, eu falava. E assim, hoje eu vejo que às vezes eu brinco que mãe tem conexão rápida. Eu tô aqui chorando, prantos assim, com aquela cara boba, foto, que a gente só Jesus na causa. E aí a Olivia faz uma arte, eu corrijo ela, porque desculpa meu bato a menina aqui, corrijo ela. É verdade. Porque assim, você aprende que com a vida, eu acho, tá? Eu acho que é com o relacionamento com Jesus, que não é qualquer coisa que atrapalhe o seu secreto. E assim, você tem uma conexão que valeu a morte do filho dele. Sim. Então, assim, não é qualquer coisa que abala esse secreto. Não é um dia sem devocional que abala esse lugar. Não é você não ter lido a Bíblia ainda que abala esse lugar. Não é você ter até pecado que abala esse lugar. Você tem uma conexão através de Cristo Jesus que valeu a morte dele. Meu, que amor foi esse de Deus pela humanidade, onde ele entrega o Filho dele para nos conectar de novo. Isso é muito maravilhoso. Então, assim, é igual o Léo falou, quando você se alimenta só de palavras de outras pessoas, de revelação do secreto de outras pessoas, é esse lugar que você despreza. O lugar onde Cristo se entregou para que você pudesse ter acesso ao Pai e chamar ele de Abba. Isso é muito maravilhoso. Você acessar esse lugar, meu, imagina, tá diante do trono de Deus e poder chamar ele de papai, porque o significado de Abba é isso, né, paizinho. Isso é muito maravilhoso. Então, assim, valorizemos a presença santa do Senhor. E assim, torne leve, né? Tipo assim, o seu período devocional.
cria para si, cria sim. Há quem diga, se você fizer por obrigação, melhor não fazer. Cria sim para você um compromisso. Você se obriga a trabalhar. Adultos fazem Entendeu? isso, né? Eles Adultos têm fazem isso, obrigação. lidem com isso. Tipo assim, cria para você um compromisso. Assim, eu não vou fazer isso todo dia 4 horas da tarde. Às vezes 4 horas da tarde você não vai conseguir, mas cria para você um compromisso. Eu vou fazer um devocional. Eu lembro quando eu era criança, e por um tempo eu sustentei isso. E eu sei que isso firmou em mim um caminho para que eu pudesse voltar quando eu precisasse. Por isso eu tô aqui hoje. A gente tinha, né, o TSD, que era o Tempo a Sós com Deus. E aí tinha lá, você agradecer, orar pela sua família, cantar um louvor, ter um tempo de adoração, né, e tudo mais, ler a Bíblia. Então, assim, eu fazia isso, eu cantava para Deus, eu agradecia, eu pedia, eu lia a Bíblia. Então, assim, tem os quadradinhos, você vai seguindo esse cronograma. E vão falar, mas isso é religioso e tudo mais, é litúrgico. Cara, é o que você tem na hora. É o que está te sustentando? Então, amém. E É o que está te litúrgico é o arroz com aproximando. feijão da vida também, né? É o que está te aproximando de Deus? Amém. Não dependa apenas disso. Tenha revelações com o Senhor, obviamente, mas esse lugar também vai te permitir isso, se você fizer de coração. E crie para si um compromisso. Porque assim, que nem estava falando, não é errado você ter o seu tempo de qualidade com a sua família e tudo mais. Esses dias eu falei com uma pessoa, faz um tempo. Falei assim, você já parou para pensar qual que é a linguagem de amor do Senhor? Assim, o Senhor, ele não pede para nós presentes, ele não pede para nós atos de serviço, porque não são por obras que nós somos salvos. Mas eu creio que a linguagem de amor do Senhor, né, obviamente não submetendo ele a uma psicologia humana, mas a linguagem de amor do Senhor é tempo de qualidade, porque ele criou o homem para relacionamento. Meu Deus. E assim, eu posso passar tempo de qualidade com todo mundo, mas eu não passo com o Senhor. O meu Criador que me criou para isso. Entende? Então, assim, são essas consciências que vai fazer com que você torne esse lugar leve, mas ao mesmo tempo entenda o lugar que você está entrando, que é santo, sabe? Não é na presença de qualquer um, é na presença do Senhor, sabe? Eu não gosto de comparações que as pessoas fazem como não chame Deus de você, porque você não estaria diante de um juiz e chamaria Deus de você. Diante de um juiz você coloca a terno para ir. O juiz não é meu pai, entende? Tipo assim, eu entro com santo temor como se eu realmente estivesse diante de um juiz, mas eu estou diante do meu pai. Então, assim, eu trato com respeito e com amor, sabe? Então, são essas revelações que aparentemente são pequenas que vai fazer você construir um lugar secreto, sabe? Porque você entra nele da forma correta e você cria para si, né? Você esmurra a sua carne. Nossa. E é nesse lugar. E outra coisa, nós temos uma natureza em nós pecaminosa que só morre sujeito ao Espírito de Deus. Sim. E assim, não é de domingo a domingo sujeito ao Espírito de Deus. É de secreto em secreto. É de glória em glória, revelação em revelação. É conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Né? Antes da gente passar para a parte das polêmicas com a Ana, a gente tinha comentado, né, com o Seja Essa Voz, que vocês vão assistir, mas sobre a questão da fome e da sede de Deus. Quando você vai cada vez mais caminhando no secreto mesmo, eu sei que não é um lugar difícil de se atingir, porque intimidade não é fácil de construir. Intimidade você constrói com o tempo. Sim. Anos. Ninguém fica íntimo do nada. Claro que o Senhor, ele acelera alguns processos, mas ainda assim, relacionamento é construído com o tempo. Mas chega um momento onde você vai sendo tão envolvido, e no nosso caso, a nossa igreja local, glória a Deus por isso, a Tenda, já não falou nomes. A Tenda. Somos todos. Somos todos Tenda. E aí, aquele ambiente vai te gerando mais fome, mais sede de Deus, mas fora de lá. Meu Deus. Então, assim, eu sinto essa necessidade. Quantas vezes eu cheguei dos movimentos proféticos com fome e sede de Deus que eu precisava ter o meu devocional. Eu precisava ir para a presença, eu precisava continuar ali, sabe, assim, e sozinha, nesse lugar assim de, meu Deus do céu, obrigada, Jesus, pela tua presença, obrigado por tudo que você está fazendo. Então, quando você está envolvido em um lugar onde as pessoas valorizam a presença, elas valorizam a palavra, isso te incendeia. Sim. Isso te acende, porque essas coisas estavam bem apagadas em mim. Eu sinto assim como se eu fosse uma brasa que só estava brasa. E aí o Senhor veio com o sopro dos irmãos e acendeu de novo aquela chama do Espírito. Tá assim. Uau, tem mais. Mais? Nossa, muito mais. Esse encontro, uau, tem um lugar mais profundo que eu ainda não experimentei. Nossa. E você não vai porque, tem outras pessoas, eu preciso correr, ultrapassar. Não é uma corrida, não é uma corrida. Mas assim, você vai porque, cara, eu quero experimentar isso. Meu Deus, eu quero ver. Tá O que essa pessoa que não
loucura é essa que viaja Cara, ele tinha que tomar uma decisão e tudo mais, de comprar isso, comprar aquilo. Cara, o Senhor mostrou pra ele um sonho. Deus, guia minha vida desse jeito, pelo amor de Deus. Desse jeito. Senhor, me mostra o caminho, porque eu não sei. Sabe? É esse lugar que a gente precisa entrar. Precisa entrar. Fome e sede de Deus. Amiga, polêmicas. Vamos lá. Não, Uma leve. Uma leve. Uma leve, polêmicazinha leve, uma de boa. Cara, peraí, sumiu da minha vista aqui. O meu também Eu tá tinha embaçadinho. visto. Eu tô sem óculos. Ai, agora eu entendi. Ah, você também tá sem óculos, né, querida? Achei. Léo, como reconhecer uma heresia? Isso é muito bom, porque assim, é difícil. Eu lembro que assim, a Angélica pastoreia meu coração já há muitos anos. Quando as pessoas falavam que ela não ia ser uma pastora. Não, mentira. Agora é só. Agora. Quem tiver passar na prova. Mas assim, desde... sabor de mel. Deus do céu. Tipo, ela chegou e eu já estava, né? E o Senhor me deu uma visão dela e do pastor Jean. Mas assim, desde sempre, o Senhor já me trouxe ela no meu coração desde o começo, assim, como ela é maior que eu, mas assim, o Senhor já me mostrava esse, né? E ela sempre me falava assim, Ana, parecia que a gente sabia que um tempo, lá na frente, depois de alguns anos, a gente não ia congregar, por mais que foi um tempo rápido, a gente não ia congregar juntas. E ela sempre falava assim pra mim, Ana, você precisa ler, você precisa aprender, vai saber de você, porque se um dia a gente não estiver mais congregando juntas, você não pode ser levada por nenhum vento de doutrina, você não pode ficar debaixo de uma liderança, debaixo de alguma coisa que não é bíblico. Você precisa ver Jesus, essas pessoas precisam refletir Jesus para você, e essas pessoas precisam ser bíblicas para você. E eu ainda assim leio muito pouco, gostaria de ler mais, porém não é nada que vai me trazer uma verdade. Eu vou falar assim, nossa, eu vou acreditar nisso que o meu irmão tá me falando, né? Eu vou pro meu secreto, vou procurar saber. E sempre tive muito cuidado. O Dani tá indo pelo mesmo caminho. O Dani tá indo pelo mesmo caminho. O Dani não engole qualquer coisa, não. Ele testifica na palavra. Ele vem, e às vezes nem eu consigo responder. Eu falo, vai atrás do seu madrinho, manda mensagem pro Léo, vai procurar saber disso outro. Mas assim, como reconhecer uma heresia? Deixa eu só falar uma coisa que a gente já falou, né? Você falou, eu não leio o suficiente. Gente, em todo tempo, vai ser o mínimo. O que a gente está fazendo, verdade, ainda que seja, você acha que seja muito, é o mínimo. Acredite. Então, assim, para nós que já fazemos bastante, vamos dizer assim, a gente tem consciência que é o mínimo, imagina para quem não faz nada. Meu Deus. Além disso, como reconhecer uma heresia? Se você não lê a Bíblia, você não vai reconhecer. Ponto, né? Tipo, Ponto. E há de se fazer uma distinção, acho que depois a gente vai falar sobre falso mestre, mas há de se fazer uma distinção sobre heresia e falso ensino. Tá? Heresia é tudo aquilo que vai de confronto com a verdade da palavra. Ou seja, como eu reconheço uma heresia? Conhecendo a palavra. Aí eu vou saber aquilo que está indo de confronto com a palavra. Agora, se eu não conheço a Bíblia, eu não vou saber o que está indo de confronto com a palavra. Entendeu? Verdade. Então eu não vou saber se é uma heresia. Tem um texto que fala que o Evangelho é a pregação das boas novas de Cristo que veio, morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou. E essas são consciências, assim, básicas que nós temos sobre o Evangelho. Mas uma heresia, ela vai vir em outras questões que nem a gente falou no começo, sobre pastores que já pregaram que o adultério não tinha problema. Então, assim, pessoas que visivelmente, isso não é um falso ensino, isso é uma heresia. Entendeu? Porque estava falando em nome de Cristo isso. Então tá, em nome do cristianismo. Então, eu vou fazer aqui o telespectador. Isso. Então, heresia é quando alguém coloca claramente algo que vai totalmente Isso, contra completamente de confronto. o ensino. Igual você usou o exemplo. Alguém chegar aqui e falar adultério, você pode ter relacionamento com outra mulher além da sua esposa. Isso é uma heresia, É uma não. heresia. A Bíblia nunca A Bíblia, mencionou ela isso, ela condena isso. Exatamente. Eu aprovar, a heresia ela é o quê? É eu aprovar diante dos homens aquilo que a Bíblia reprova. Porque isso se choca com princípios, se choca com elementos básicos da fé cristã. Então, isso é uma heresia, entendeu? Se isso se choca, por exemplo, nós olhando dentro da visão cristã, se você olhar o ensino que existe dentro do hinduísmo, do budismo e tudo mais, eles se chocam com a fé cristã. Então, são heresias. Ponto final.
Entendeu? Entendi. Obviamente, tem as suas particularidades, coisas que vão coincidir, isso vai ter em várias religiões, se não todas, mas vão existir heresias que vão se chocar diretamente. Se E daí é choca- onde você fala assim, não é cristão. Isso aqui não é A cristão. raiz é Cristo das Escrituras? Não, é heresia. Entendeu? Então, a outra pergunta que seria o do falso mestre. Falso mestre. Como identificar um falso mestre? O falso mestre e a diferença, né? Porque o falso ensino, ele vai vir disfarçado de escritura. A heresia não, a heresia ela vai se chocar diretamente. O falso ensino não. O falso mestre, né, pelo meu entendimento de um falso mestre, ele vai pegar as escrituras e ele vai caminhar para aquilo que é do seu interesse. Tem um texto? Ele vai colocar um sofisma, Sim. uma mentirinha no meio de um monte de verdade. Isso. E esse é o falso ensino. Porque assim, o falso mestre, já pensando para a pergunta Sim, que sim, como pode reconhecer pôr. um falso Como mestre? você conhece um falso mestre? E a gente já vai dentro do ensino. O falso mestre, ele é o quê? Se eu falar para você, você precisa conhecer as escrituras e aí você vai reconhecer um falso mestre. Nem sempre é verdade. Por quê? Porque o falso mestre vai pregar as escrituras. Mas por que ele é um falso mestre? Porque às vezes o que ele está pregando não condiz com o que ele vive. Ele é um falso mestre. Então, Nossa, assim, isso é bom. eu posso Deixa eu só fazer mais um parênteses do Dani, porque o Dani é a gente podia comentar o Dani um dia, É né? verdade, no especial de Teve alguma coisa que eu falei e eu falei assim, eu falei, Dani, faça isso. Ele falou assim, mãe, mas você não fez isso. E ele falou assim, mãe, para mim isso parece hipocrisia. Eu falei, ele falou aquela frase. E aí ele falou uma pessoa muito próxima a mim e dele. Ele falou assim, essa pessoa fala muito assim pra mim, mãe, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E entra então no falso mestre. Então sai fazendo o que eu tô te falando, só que não o que eu faço. Na verdade, ele vai pregar Ele vai como se esconder. faz o que eu faço. Porque ele quer mostrar diante dos outros que ele Ele faz. faz. Só que na vida ele não faz. Então, assim, você quer identificar um falso mestre, um falso ensino. Você vai conhecer as escrituras, obviamente, só que aquele falso mestre pode estar pregando a Bíblia. Entendeu? Então, assim, eu entendi. então qual é a A chave? Bíblia Léo, não é suficiente eu conhecer as escrituras. As escrituras vai falar para você conhecer uma pessoa pelos seus frutos. Não são quaisquer frutos. Nós temos que dar frutos que permaneçam. Então, assim, quer reconhecer um falso mestre? Primeiramente, o que ele está pregando é a Bíblia. Glória a Deus. Mas Satanás também conhece a Bíblia. Eu ia falar isso. Entendeu? Aí você vai para os frutos. Que fruto ele dá? Os filhos dele conseguem testemunhar que ele é um bom pai. Claro. A esposa dele consegue. O Anderson Silva fala uma coisa muito interessante. Você quer saber se um homem é um homem de Deus? Não pergunta para o pastor dele, pergunta para a esposa. Então, assim, por isso que eu falei, a heresia é uma coisa e o falso ensino é outra. Sim. Entendeu? Existe uma diferença. Tem um texto de Tito que vai falar sobre os presbíteros, né? E vai falar assim, sobre os presbíteros da igreja. Né? Quando Tito precisa levantar os presbíteros, aqui é colocado todo um parâmetro de como eles devem ser. Ele vai falar assim, ao contrário, em Tito 1:8, ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Isso você não faz só falando, tá? A melhor maneira de você ensinar é você sendo exemplo. Né? Aí ele vai falar assim, e por que é você sendo exemplo? Porque aqui está falando sobre a sã doutrina. E se uma pessoa para até aqui, ela vai falar assim, não, se ele prega a Bíblia, né, chega lá e lê um texto, ele é um mestre correto. Mas não, aí ele vai continuar dizendo, pois há muitos insubordinados, então não adianta você pregar a Bíblia e você ser um insubordinado. Há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. Então aqui ele está falando, existe um comportamento moral de pessoas que pregam. Então, assim, eu posso pregar muito bem, mas se o meu comportamento moral não fazer jus ao que eu prego, eu sou um falso mestre, ainda que eu esteja pregando a Bíblia. Há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, que naquele momento estavam pregando algo de acordo com a lei. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Aí entra pessoas que podem pregar uma verdade com a motivação errada. Entendeu? Entra um ensino, um comportamento, um estilo de vida dominado por ganância. Ainda que estejam pregando as escrituras.
E aqui quando ele fala, necessário seriam silenciados porque estão arruinando famílias inteiras, há traduções que vai dizer arruinando lares. E isso nos remete também para a época das escrituras da igreja primitiva, que tinha cultos nos lares. Então não fala só de família, estava falando de igrejas que poderiam nascer, sabe? Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendam severamente para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Ele não está falando... E esse destaque aqui é incrível, porque faz a gente perceber que Paulo não está falando apenas de você conhecer a Bíblia, está falando do seu comportamento. Agora não é só aquilo que você prega, é o que você faz. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus. Não está falando de ímpio, está falando de pessoas que afirmam que conhecem a Deus. Mas por seus atos negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Não é porque não conhecem, porque eles afirmam que conhecem. São desqualificados porque eles são insensatos, desobedientes, insubordinados, gananciosos. São desqualificados para qualquer boas obras. Por quê? Porque os seus atos demonstram que eles não conhecem aquilo que eles dizem conhecer. Sabe? Então, eu volto mais uma vez para aquilo que a gente falou um pouco antes. Se alimente da sua igreja local. Se a sua igreja local não produz um alimento, o nosso pastor fala assim, né? Se a voz do seu pastor não está lembrando a voz do seu pastor, lá não é o lugar certo. Porque a voz do pastor da igreja local, ela tem que lembrar a voz de Jesus, tem que estar alinhada. Então, assim, se alimente de uma igreja local saudável, porque é igual o Léo acabou de falar, um falso mestre pode estar pregando a verdade, o que ele não está vivendo. E aí você só sabe disso convivendo. Nós que fazemos parte de uma igreja local, com certeza, e não é falando mal de ninguém, nem expondo ninguém, mas com certeza a gente já viu pessoas que não viviam o que pregavam. Porque é o ser humano. O humano é assim, ele é corrompível, ele é ganancioso, não é à toa que está ali. Não é para poucas pessoas que esse texto está ali, são para a maioria. Então, assim, há aqueles que não se corrompem, há aqueles que são remanescente fiel. E se a gente viveu isso nas nossas igrejas locais pequenas pelas quais a gente passou, quem dirá aquelas grandes que a gente não convive, aquelas pessoas que a gente não tem acesso. E entra num ponto assim, beleza, aqui eu vou fazer duas observações. Por que você precisa reconhecer o falso mestre? Porque a motivação deles é a ganância. O lobo vestido em pele de cordeiro está crescendo por quê? Porque as próprias ovelhas, não querendo conhecer as escrituras, não se aproximando de Deus, não querendo julgar as profecias e os ensinos liberados, estão alimentando a ganância deles. Sim. Então, assim, são as mesmas pessoas que depois querem ter peito para reclamar de um falso mestre, sendo que são elas que alimentam por conta da sua preguiça, por conta da sua vaidade. Entende? Então, assim, é necessário que a gente... Aqui, a instrução é essa. É necessário que eles sejam silenciados, parando de alimentá-los. E, assim, quando a gente fala, beleza, vou reconhecer conhecendo as escrituras e conhecendo os frutos. Presta atenção numa coisa. Eu ter pessoas me seguindo não são frutos. Pessoas me seguindo não são frutos. Por quê? Em Atos vai ter um texto que vai dizer sobre pessoas que surgiram antes de Cristo. Ali num julgamento, eu não vou lembrar, mas está logo no começo de Atos. Logo no começo, ali no julgamento, vai ter pessoas que vai ter julgado e vai falar assim, não, vamos soltar, né, os discípulos, porque assim, vocês se lembram que teve aquele que apareceu e julgou ser o Messias. Aí ele vai dizer um número de pessoas. Algumas pessoas o seguiram, 2 pessoas apareceram antes de Cristo e nesse período e querendo se mostrar ser o Messias. 400 pessoas o seguiram, o Messias foi morto e elas se dispersaram. Então, assim, um falso mestre vai ter seguidores. Isso não são frutos. O que a Bíblia me ensina que são frutos? Primeiro aqui que Timóteo também, vai me mostrar ali o parâmetro do que tem que ser, entendeu? E eu já vou deixar claro que a pessoa que tem como motivação ensinar a sua ganância,
ela já não se encaixa no parâmetro da escritura. Porque fala que ele precisa ser modesto, fala que ele precisa ser esposo de uma mulher só, vai falar várias coisas. Hospitaleiro. Então, o que são os frutos que permanecem que eu devo julgar? Gálatas 5, 22 e 23 vai falar para nós. Quais são os frutos do Espírito? Sim. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pode aparecer quem for, entendeu? O mestre, por mais eloquente que seja, se ele não demonstra esses frutos de Espírito, Pronto, ele não é um mestre. entendeu? Não E assim, legitimado. não que ele não seja humano, ele vai ser humano, ele vai ter falhas, mas frutos que permaneçam, entendeu? Eu não vou ser paciente 24 horas por dia, ok? Vai ter dias que às vezes a gente vai extrapolar, nós somos humanos, mas o quão rendido eu sou para me arrepender, Sim. entendeu? Davi, né? O quanto eu volto, sabe? E isso vai trazendo credibilidade e autoridade para o meu ensino. Sim. Isso me torna um mestre de acordo com as escrituras, sabe? Caminhando pro fim, então, amiga. Não, eu vou nessa. Vai. Qual é o seu livro preferido da Bíblia? Bom, eu já falei que eu sou aparecida, que ninguém pergunta, mas eu falo. O meu livro preferido da Bíblia é Eclesiastes. Amigo seu. Você não tem... Eu tenho. ordem? Jesus amado. É a hora. São os muitos partos. Deus, eu acho que é Eclesiastes também, que fala sobre o tempo, até isso mesmo. Eclesiastes. E o seu? O meu livro favorito é Colossenses. Ah, No meu trabalho tinha o texto de Colossenses 3, assim, que é muito bonito. Eu gosto de Colossenses por quê? Porque é um livro que fala sobre os parâmetros de uma nova vida, sabe? E eu vejo como um livro muito leve, que coloca para nós muitos parâmetros de como viver, apesar de ser muito leve, não colocar nenhum jugo, sabe? Tem um texto que eu falo muito, nessa nova vida, não importa se você é judeu, se você é gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é escravo ou livre. E ele encerra dizendo, Cristo é tudo que importa e ele vive em todos. Cara, isso me pega e eu falo, uau, é isso. E eu também gosto muito de Timóteo, porque é uma mensagem que fala a um jovem, então isso me aproxima também. assim, Eclesiastes, Tito, Timóteo. Aí se você falar, tem outros autores da Bíblia que te inspiram? Cara, o chamado de Jeremias, eu sendo jovem, tendo sido chamado muito jovem para algo que exige muita autoridade, obviamente muita rendição, muita conexão com o Espírito de Deus, o chamado de Jeremias e as desculpas de Jeremias, eu falei, cara, eu ali, e a minha pastora, quando a tenda abriu, eu tava realmente com medo de ser líder de pessoas muito mais velhas do que eu, e tipo assim, e a minha pastora já falou pra mim do texto de Jeremias, e, ok, né, mas quando você ouve do Espírito Santo é diferente, como a gente falou. E teve um dia que de fato cheguei pro Senhor e falei, Senhor, é difícil isso daí, não quero e tal. E aí eu coloquei as mesmas desculpas de Jeremias, eu falei, sou muito jovem, não sei o quê, e se as pessoas não me ouvirem, sabe? E eu tenho falhas, Senhor. E eu cheguei, abri em Jeremias primeiro, o Senhor falou. Cara, e assim, quando o Espírito Santo fala, é como se ninguém nunca tivesse falado com você aquele texto, você nunca tivesse lido. E aí atinge o seu coração assim como uma flecha, literalmente. E aí lá o Senhor chama Jeremias e fala, não diga que você é jovem demais. E aquilo não me encheu de romantismo. Fala, Senhor, não, aquilo me encheu de temor, sabe? O Senhor dizendo, não diga que você é jovem demais. Sou eu que estou colocando as palavras, sou eu que estou colocando as palavras na sua boca. Então, a partir daquele momento, as minhas desculpas acabaram. Se vai me ouvir, não vai, se vai acertar as contas com Deus, porque quem me chamou foi o Senhor também. E é isso, bola pra cima. E que palavras, hein? Qual que é a data do último culto? Pra gente falar pra galera assistir. Foi dia 11. Quinta era? Foi que eu subi pro Drive. Foi dia 11 do 7. Foi dia 11 do 7, gente. Assistam essa palavra. Foi poderosa do céu pra nós. Bom, gente, é isso. Vamos caminhar então pra última, amiga. Com você, faça a última pergunta, por favor. As pessoas, elas estão nos olhando. Então, elas podem usar o que aconteceu aqui para falar por que essa menina está sentada nessa mesa falando da Bíblia. A gente já está algumas horas sentados aqui. Muitas horas. E quando a pastora falou Eclesiastes, na minha cabeça ficou, por que ela está falando de cantar? E o meu livro é Eclesiastes. Eu falei, mas será que em Cantares fala de tempo? Porque era Eclesiastes. E depois em 1 e 2 Samuel, porque nós gostamos muito da visão, né? Então eu gosto bastante. Que legal. Mas, enfim. Então, 1 e 2 Samuel, seus livros. Depois de
Cantares. Eclesiastes. Léo, Mas você falou Eclesiastes. sim, porém, na minha cabeça, ela tinha falado Cantares. Eu falei, por que ela tá falando isso? Ela nem gosta disso. Além da Bíblia, qual livro que você nos indica para nos aprofundar mais em Deus? Além da Bíblia. E pensando assim, alguém que está conhecendo agora, começando o Evangelho. Na Bíblia? Além da Bíblia. Não um livro da Bíblia. Além da Bíblia. Além da. Eu, que nem eu falei, né? Eu também sou muito ruim pra ler, eu prefiro muito ler as escrituras, apesar de aprender muito com outros autores. E eu vou ser bem sincero sobre um livro que me ajudou muito, vocês falaram, no começo. E foi o que eu li no começo. Realmente, esse livro, eu tenho ele no meu coração até hoje. Não tem mais físico, porque eu emprestei pra alguém e ninguém nunca devolveu. Não sei. Fica com Deus, mas eu também não sou muito de devolver o livro dos outros. Tá? Não, estou avisando. Brincadeira. Um livro seu? Bem especial ainda. Que é Emoções Tóxicas, do Bernardo Systematics. Eu guardei esse livro porque eu li ele quando adolescente. E por que eu recomendo um livro apesar de falar sobre emoções? Porque assim, quando a gente se converte, a gente tem muita sede de... Cara, eu preciso conhecer as escrituras, preciso conhecer o contexto histórico. Se tiver uma Bíblia de estudo, a primeira página já vai te mostrar o contexto histórico. Mas aquilo que pode te atrapalhar para conhecer a Deus são as suas próprias emoções. É a sua preguiça, é os seus sentimentos, é os seus pensamentos. Então, assim, vai pro básico, não tem problema nenhum. É que nem a gente fala. Há pessoas que estão tomando o puro leite espiritual, aquele primeiro alimento, depois chegando no alimento sólido. A gente não pode demonizar essa fase. Porque de fato vai existir essas pessoas que estão tomando. Então, assim, se você está nessa fase, cuide de princípios básicos, elementos básicos. Leia as escrituras, e eu recomendo esse livro porque Emoções Tóxicas, ele vai falar muito sobre as suas emoções e os picos que elas te levam e quanto elas te atrapalham na sua vida. Tanto que no meio do livro vai ter alguns testes assim, que você vai fazer com sim ou com não, coisas que você já sentiu, comportamentos que você já teve. E isso vai alinhar você para um lugar de muita maturidade emocional, que você vai ter que controlar a sua alma para você estar nesse lugar secreto, entendeu? Tanto que Salmos, existem textos que vai falar, né? Aquieta minha alma, porque está batido minha alma, espere em Deus, confie em Deus. Por quê? Se você não estiver alinhado em questões básicas e simples, cara, não adianta querer ser espiritualzão, querer ser o mestre, o teólogo, isso não vai dar certo. Então se alinha em questões simples primeiro. E eu gosto muito disso. Também tem outros livros, e eu sempre vou para essas partes, para aquilo que a gente tem mais necessidade. Tem um livreto, assim, pequenininho, chamado Ego Transformado. Bem pequenininho. Eu li ele 2 vezes só esse ano, a gente tá no mês 7, tá? Porque eu sei o que eu preciso. E é uma sugestão para todo crente. Ego transformado. Sujeite o seu ego, a sua vontade, o seu desejo ao senhorio de Cristo. Porque você vai ser conduzido naturalmente para um lugar de intensidade e profundidade em Deus. Amém. Gente, foi isso. Desculpa se a gente não termina com a mesma energia que nós começamos, mas nós entregamos tudo. Entregamos tudo com aquela energia, com todo esse conteúdo. Aproveita, absorva e coloque em prática. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde e proteja. Até o próximo café. Tchau. Ai, Jesus. Gente, a gente não parou pra ver se estava gravando. Não tá falando. Tá? E o tema de hoje? Parece um manco, eu gosto disso. Esse corte não fica nada a ver, a gente tava super sério e do nada a gente começa a relinchar. Não pode bater palma, gente. Não tem nenhuma risada saudável, né? Não, mas quando é de verdade. Ai, meu Deus. Caramba, não precisa disso. O tema é tão sério, caramba. Vai edificar todas as pessoas, eu não tô entendendo. É o Léo. A gente consegue. Vai. Bom, então estamos aqui hoje com o nosso amigo Léo. E o tema de hoje... Deixa eu falar tema, a gente vai levar do erro. Vai, deixa eu tentar. Fala você o teu. Vai, peraí, agora. Eu vou falar.
Que foi isso? Amiga, sabe o que tá parecendo quando a gente gravou a abertura? Você ficou o tempo assim. É porque eu não consigo controlar. Ai, meu barriga. Ai, mamãe, o celular tá doendo. Isso aqui a gente gravou. Isso aqui a gente gravou teatro já. Não, não é tudo. É só. Daqui a pouco eu vou parar. Ai, Jesus. Bom, qual que é o tema mesmo? Fala o nome. O meu povo parece por falta. Parece. O meu povo perece. Perece, padece. Pedece, é, aqui tá escrito padece. Não, mas perece também é uma versão usada. Pergunta de madrugada. Bom, então o nosso tema hoje é Meu povo padece por falta de conhecimento. Amiga, por favor. A primeira pergunta. Léo, nos conte como. Não vai. Acho que não vai. Meu Deus do céu, por que isso? Para! Não, se um parar de rir, todos param. Olha pra mim. Ai, meu Deus, falar só isso, ó. Vai, então pera. Não faz um. Não vou beber água que eu vou cuspir. Deixa eu me concentrar, Jesus. Deixa eu ver qual é a primeira. Tá. Léo, então a gente quer saber como que você começou a estudar a Bíblia. Você falou que conversou. Ó, eu já tinha parado. A gente tinha resolvido isso. A gente já tinha passado dessa fase. Eu ia falar assim, converteu. Não, vai, eu vou fazer, vai. Léo, então conta pra gente como que você começou a estudar a Bíblia. Ai, eu não acredito que isso tá acontecendo, não tá legal. O meu povo padece por falta de conhecimento. Esse está muito diferente. Todos os outros que nós vemos. Ai, isso vai ficar muito. Por que toda mulher virou isso? O meu povo. Ai, Jesus, perdão. Recompõe. Nossa, coisa é pra mim, vai. Essa preguiça sai correndo, já nasceu. Amiga, eu falo e você vai para a pergunta, pode ser? Pode. Então, gente, nosso tema hoje é o meu povo parece por falta de conhecimento. Que dificuldade pra sair esse tema, meu Deus! Tá bom, Gosto do Você vai chorar. Eu não sou criminal, eu não consegui engolir.